Hoje nós vamos falar sobre a aliança de Pedro. E sabe, Pedro, ele fez algo por nós incrível. Ele expôs a humanidade dele de um jeito que eu acredito que ninguém fez na Bíblia. Pedro, ele mostrou o lado difícil dele. Porque geralmente a gente não mostra o nosso lado difícil, não é? Mostra? Não mostra. Principalmente nas redes sociais, né, irmão? Redes sociais é vida margarina, né? Aquele comercial da margarina que está todo mundo sorrindo. Na hora que a câmera desliga, né? É um quebra-pau, né? Sabe, Pedro, ele foi muito ousado em simplesmente mostrar quem era o Pedro. Ele não tinha aquela preocupação de fazer uma média, uma aparência. E desde o início da jornada de Pedro, do chamado de Pedro, nós vamos ver um Pedro muitas vezes explosivo, um Pedro teimoso, um Pedro que fala na hora errada, que fala a coisa errada, que toma a decisão errada. Um Pedro que muitas vezes não está nem prestando atenção nas coisas, mas também nós vamos ver um Pedro cheio de garra, cheio de força, cheio de desejo de servir a Deus, cheio de vontade de aprender. Nós vamos ver um Pedro que não largava Jesus por nada na terra, tanto que Jesus foi morar na casa de quem? Na casa da sogra de Pedro. E Pedro morava onde? Na casa da sogra. Veja que todo mundo foi morar na casa da sogra de Pedro. Eu acho que a sogra de Pedro era a mulher mais abençoada que tinha. O que vocês acham? Quando você for a Israel, vou falar de novo para ter oportunidade. Quando você for a Israel, lá na Cafarnaum, você vai ver a casa da sogra de Pedro. E você vai perceber que a casa da sogra de Pedro é do lado do comércio de Cafarnaum. Então, a gente imagina, e os pesquisadores, os estudiosos dizem, pastora Paula, que a casa dela era aquela casa que vivia com a porta aberta e todo mundo entrava e saía a hora que queria. Sabe aquela casa de mãezona, que todo mundo vai, tem comida para todo mundo, tem tempo para todo mundo. E quem ela recebeu na casa dela para morar? Jesus, minha gente. Depois dessa, você vai dizer que a mulher não era uma mulher abençoada? Claro que era. Pedro era uma pessoa difícil? Claro que era, minha gente. Eu acabei de contar aqui tudo, é. Vocês estão querendo amenizar para Pedro, que eu estou sabendo. Passar o pano, a toalha. Mas ele não era uma pessoa fácil. Mas ele era uma pessoa que aceitava na vida dele uma condição que é nova. E qual é? Fala assim para o seu irmão, ele aceitava ser encorajado. Porque às vezes, nós até temos as características de Pedro. Nós somos difíceis, impossíveis, teimosos, etc, etc, etc. Mas também somos desejosos de viver as coisas de Deus. E não vemos tempo ruim, eu quero e tudo. Só que não deixamos que o tratamento de Deus chegue até nós. Pedro deixava. Claro que às vezes com algumas resistências, como eu disse, ele era teimoso. Quantas vezes Jesus falava, Pedro, Pedro, o diabo veio falar comigo, ele quer se andar com a tua vida, Pedro. Mas ele era ousado, porque o mesmo Pedro, era o mesmo Pedro que Jesus perguntou, quando as pessoas perguntam quem eu sou para vocês e eu não estou perto, o que vocês respondem? Aí uns dizem, umas pessoas pensam que o Senhor é profeta, Jeremias. O Senhor pensa que o Senhor é... E Pedro fala, sabe o que eu falo? Que o Senhor é o Messias. E Jesus dá uma olhada em Pedro e diz assim, você só tem essa resposta porque o Pai revelou isso ao seu coração. Ele era uma pessoa que queria Deus, mas ele era muito humano, gente. Quem aqui vive um pouco desse paradoxo de Pedro? Levanta a mão. Você quer muito Deus, mas tem hora que você dá uma esbarrada louca na tua vida humana, né? Nas suas fraquezas, nas suas situações não resolvidas, não é verdade? Pedro, ele parecia que talvez ele sentisse que a vida dele era uma loucura, porque ele mostra isso no dia a dia dele com Jesus. Tem um momento que Jesus está pregando e Pedro é o único que interrompe as pregações de Jesus. Eu não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas ele é o único que Jesus está pregando. Ele
lá o negócio. Que Jesus está falando sobre vida nova e transformação, e aquela mensagem está entrando no coração de Pedro, e ele levantou, até quando que eu tenho que perdoar? Para uma pessoa perguntar isso, significa que ele já estava por aqui com alguém, e às vezes era até com alguns dos apóstolos. O que você acha? Já estava de olho aqui e falava, olha Deus, eu já estou por aqui com o André. Sabe, já perdoei 2, 3 vezes, eu acho que agora eu já posso cortar relações. Eu estou falando André, mas está na Bíblia isso não, tá, gente? Vai que alguém fala isso, né? A bispa falou, eu estou aqui só conjecturando aqui alguma coisa. Não sei quem era a lixa de Pedro, mas ele tinha uma, porque para ele perguntar isso. E Jesus Cristo fazia o quê? Pedro, você está me interrompendo. Não, Jesus encorajava Pedro. Ele dizia, Pedro, então tá bom. Eu vou te responder. E Pedro foi muito bom para a gente, porque mostrando a sua humanidade, ele nos encoraja a ser como ele. Ele nos encoraja a viver o novo de Deus para a nossa vida. Se ele não tivesse feito tantas perguntas, muitas coisas não estariam na Bíblia. Como o perdão. Quem começou falando do perdão? Pedro. E Jesus disse para ele, Pedro, você deve perdoar até 70 vezes 7. Isso não é uma soma, até que a soma já é alta, né, gente? Só que isso, na verdade, é uma linguagem, sempre. Infinitas vezes. Porque o perdão, Pedro, não é sobre o que a pessoa fez com você. É sobre quem você é. Eu vou te contar uma parábola. E Jesus começa, então, a contar a parábola do rei. De repente, lá estava Pedro de novo. Quem é que... Senhor Jesus, vou fazer uma pergunta para o senhor assim, razoável. Quem é que vai trair o senhor? Ele sentiu uma liberdade de falar com Jesus. É verdade ou não é? O texto diz que Jesus fala, um de vocês vão me trair. Todo mundo, meu Deus, que horror! Pedro estava sentado do lado de quem? De Jesus. E João estava um pouco mais afastado. João manda uma mensagem de WhatsApp para Pedro. Estou brincando, mas foi labial, tá, gente? Naquela época era assim o WhatsApp. Pedro pergunta para Jesus quem é. Pedro olha para Jesus e fala, Senhor, quem é? E Jesus fala o quê? Não é da tua conta, Pedro. O que Jesus responde? Aquele que me beija e lança a mão no cesto de pão. Ele estava falando o quê? Pedro, você vai entender. Judas vai me marcar com um beijo. Não foi isso que aconteceu? Jesus nunca deixou de responder uma pergunta de Pedro. Mesmo que para as outras pessoas, e até mesmo para Pedro, soasse assim um horror, um escândalo. Teve um outro momento que Pedro, ele não sabia, gente, é tanta coisa que a gente não sabe. Eles estavam viajando e chega uma mensagem de Marta e Maria dizendo, Lázaro, teu amigo, está muito doente para a morte. E o Senhor tem que vir logo. Então os discípulos já começaram a se organizar, vamos logo. E Jesus falou, não, nós vamos esperar, porque ele dorme. Pedro falou o quê? Ah, se ele dorme, está tudo certo. Aí Jesus falou assim, ele morreu. Pedro, às vezes, ele tinha aqueles comentários. Ele era aquele que sempre prestava atenção, sempre estava fazendo ou a pergunta certa ou a pergunta errada, mas ele sempre recebia a boa resposta do Senhor. Tem um outro momento que Jesus está descendo para Jerusalém, e Jesus olha para a figueira e diz assim, olha, aquela figueira está cheia de folha. E a gente sabe que a figueira dá o figo primeiro, para depois as folhas. Porque o figo que nasce sem o calor e a luz do sol fica venenoso. Então, uma figueira, quando está cheia de folhas, significa que ela tem que estar cheia de figo. Jesus chega perto dela e vai procurar o quê? Figo. E ela não tem nenhum figo. O que Jesus faz com a figueira? Amaldiçoa a figueira. Nunca mais nascerá fruto de ti. Pedro gravou. Na volta que Jesus entrou no templo, viu o povo usando a igreja de comércio. Está acontecendo isso ultimamente? Tá não, né, gente? Tem certeza? Acho que rasgaram essa parte da Bíblia.
Jesus volta pelo mesmo caminho de propósito. O único dos discípulos que prestou atenção na figueira foi quem? Pedro foi passando, imagina como Pedro estava na época, ele falou, estou chegando na figueira, deixa eu ver se essa figueira secou. Quando ele olha, a figueira está seca, ele faz o quê? Olha, a figueira secou até a raiz, e Jesus olha para ele e fala assim, Jesus poderia ter respondido assim, Pedro, você não crê em mim? Mas eu falei, mas Jesus sempre tinha uma palavra de encorajamento. E ele disse o quê? Pedro, se você tiver a fé como a de Deus, você não vai apenas dizer isso para a figueira, mas você vai olhar para um monte e dizer para ele ir para outro lugar. Gente, quanto mais eu e você nos abrimos para sermos como Pedro, maior vai ser a extensão do poder e da resposta de Deus na nossa vida. O problema é que muitos daqueles apóstolos que andavam com o mesmo Jesus, não falavam nada com ele. Não expunham suas vidas, suas perguntas, suas necessidades, suas fraquezas, suas preocupações. Eles simplesmente andavam com Jesus. Pedro não andava só com Jesus. Pedro, ele fazia o quê? Convivia com Jesus. Ele deixava que Jesus chamasse a atenção dele. Ele deixava que Jesus visse a limitação dele, estou querendo dizer algo aqui que não está saindo. O particular dele. Quando você leva alguém para a tua casa, meu irmão, aí já era. É verdade ou não é? Ele vai te ver descabelado. Ele vai te ver de mau humor, de bom humor. Vai ou não vai? Pedro levou Jesus para o lugar onde a maioria das pessoas não levaria. Agora ele vai descobrir quem que eu sou. Pedro não estava preocupado com isso. Pedro estava muito mais preocupado em ser guiado e encorajado por Jesus do que ser julgado por Jesus. É o único dos discípulos que a gente vê tendo esses comportamentos. Quando Jesus Cristo chega na multiplicação dos pães e fala, galera, vocês é que vão sustentar. O que Pedro fala? Mas se eu trabalhar a minha vida inteira, eu não tenho dinheiro para pagar esse povo, não. Eu não tenho dinheiro para comprar pão para esse povo tudo, não. Nem que eu trabalhar a minha vida inteira. E Jesus fez o que com ele? Ei, Pedro, você não tem fé, hein? Nossa, que horror, Pedro, você nunca cresce. É assim que Jesus fazia? Não, Pedro. Vamos fazer o seguinte. Me tragam o que a multidão tem e fique em paz. Jesus entendeu que eles não estavam entendendo que Deus ia fazer um milagre. Mas quem foi a boca abençoada que falou isso? O outro pensou, mas não falou. Pensamentos não falados para Deus não são tratados. A minha humanidade, quando eu não exponho para Deus, ela não é tratada, ela não é trabalhada. Quando a gente vê o pós-ressurreição de Jesus, a gente vê um Pedro, gente, sobrenatural, vê ou não vê? Que Pedro que é esse, gente? Pedro era um pescador, embora um baita de um pescador, um empresário que tinha, né, seus pescadores que trabalhavam para ele e tudo mais, ele não era um homem dos estudos como Paulo. Tanto que ele fala assim, gente, Paulo fala umas coisas difíceis que a gente não entende, né? Fala ou não fala? Ele poderia ter pagado de santarrão e falado assim, Paulo, está tudo errado. Eu não entendo o que ele fala, então está tudo errado. Poderia ou não poderia? Mas ele não fazia isso. Ele era sincero, ele era humilde, ele se expunha e dizia assim, olha, as coisas que Paulo fala não tem nada. Mas aleluia. Aleluia, é isso aí mesmo. Pedro, ele foi escolhido por Deus. Deus colocou o que na mão de Pedro? A igreja. Mas ele colocou, parece que na mão do mais fraco, será? Quem vota que era o mais fraco, levanta a mão. Não, ele era o mais forte. Ele tinha convívio, ele tinha relacionamento, ele tinha contato com Deus. Ele se expunha para Deus, ele era uma pessoa de confiança.
Ele era uma pessoa que todo tempo seria encorajada por Deus, e agora, sem a presença física de Jesus, ele ia continuar sendo encorajado por Deus. Ele era aquela pessoa que via Jesus fazer um milagre, ficava olhando cada detalhe, pensando, gente, mas como? Como é que faz isso daí? Quantas perguntas não estão na Bíblia que Pedro fez? Faz assim, que não deu tempo de alguém anotar lá, que era demais, era todo dia, era 24 horas por dia. Jesus, deixa eu perguntar um negócio. Eles não conseguiram expulsar o demônio, depois o que aconteceu? Por que a gente não pôde expulsar? O que aconteceu lá que o negócio não obedeceu nós? Quem que teve a cara e a coragem de fazer isso? Pedro. Quantas porções da Bíblia não estariam na nossa mão? Quantas perguntas e respostas nós não teríamos se não fosse Pedro? Jesus entrega a chave espiritual da igreja e diz, Pedro, é com você, meu camarada. Eu vou colocar a igreja na tua mão. E Pedro enche de orgulho. Não, meu querido, ele já sabia a situação dele. Ele já sabia que ele tinha que continuar sendo encorajado por Deus, ele sabia que ele tinha que continuar buscando a presença de Deus, e ele tinha uma coisa, ele queria imitar Jesus, e ele fez isso. Ele começou a imitar Jesus. Então, quando ele foi pregar a primeira vez, ele recebe o sermão e vai e prega. Ele deixa as pessoas ajudarem a ele. Ele não é uma pessoa centralista ou centralizada. Cada um vai fazendo a sua parte. Quando ele prega com ousadia. Ele prega sobre um Jesus que mudou a vida dele. E que ia continuar mudando a vida dele. E as pessoas começam a se converter. Pedro, todos os dias, foi encorajado por Jesus. E eu quero ler alguns versículos de Pedro, que vão encorajar você a se tornar como Pedro. Amém? Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, e nós vamos começar a partir do versículo 5. Pedro, ele atingiu um nível de unção tão alto que até a sombra de Pedro curava, coisa que não aconteceu com Jesus, mas Jesus tinha dito, em meu nome, vocês farão obras ainda maiores do que eu. Por meio da fé, fala bem alto isso, tá, gente? Por meio da fé, fala alto aí. Que vocês têm, Deus os protege com seu poder até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Por meio da fé, diga, eu recebo poder. Pedro descobriu que a fonte que ele precisava acessar todos os dias era a fonte da sua própria fé. Então ele falava assim, a fé que você tem é a sua fonte. Então eu e você precisamos fazer o que com a nossa fé? Ô irmão, vamos lá com a bispa? Aumentar a nossa fé. Porque se é por meio do que eu creio, que Deus vai agir na minha vida, quanto mais eu creio em Deus, maior. E Pedro começou a entender, ele falou, quanto mais eu creio que Deus vai fazer, Deus vai fazer. Tanto que uma pessoa morre ali perto da cidade. E Pedro lembra da época que ele estava andando com Jesus. E a hemorrágica para Jesus, de repente a filha de Jairo morre, vira aquela loucura toda e Pedro só prestando atenção. Jesus chega na cidade de Jairo, estavam as pranteadeiras, já contei isso para vocês, as pranteadeiras estavam lá chorando, chorando, chorando. Jesus fala assim, ela não está morta, ela dorme. O povo ri da cara de Jesus. Quem entra para essa oração? Pedro, Tiago e João, o trio parada dura de Jesus, amém, queridos? Quem aqui é do trio parada dura de Jesus aqui? Levanta a mão, amém, queridos? E Pedro vê Jesus ressuscitar a menina. Ele guarda aquilo e fala, bom, se o nome de Jesus tem poder, quem crê diz glória a Deus. Eu vou usar o nome de Jesus e vai acontecer a mesma coisa. Então Pedro corre lá e faz o quê? Ressuscita a mulher. Mas como que ele conseguiu fazer isso? Por meio da fé que ele tinha dentro dele. Ele começou a aumentar a fé dele. Sabe qual que é a grande sacada de Pedro? Ele não queria resolver o problema. Ele não via força no problema. Ele via força na fé. Irmão, não é porque o problema melhorou que vai dar certo. Não é porque o problema piorou que vai dar errado.
É o nível de fé que você carrega que vai definir o nível da sua vitória. E Pedro, ele começa dizendo, olha, o maior segredo que eu carrego na minha vida. E é interessante, porque Pedro foi escrever a carta dele, primeira, e segunda e terceira Pedro. Não, terceira Pedro já é de João. É só primeira e segunda Pedro. Já estou até inventando um Pedro aqui agora. É João que tem 3, minha gente. É só para ver se vocês estão fiel na Bíblia. Primeira e segunda Pedro, você vai ver que ele escreve mais no final da sua vida, da sua trajetória. Então, ele vai fazendo o quê? Uma compilação de tudo que ele aprendeu de Deus. Depois lê tudo lá. Isso vai te edificar pra caramba. E ele diz assim, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Diga, eu estou nesse tempo. E a minha fé precisa ser revelada. Amém, queridos? Verso 6. Portanto, alegre-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica. Olha para o teu irmão e fala assim, não entendi. Se você parar para ler esse texto comigo, e você vai ler de novo comigo até o finalzinho, você vai entender o que Pedro vai dizer. Então, vamos ler de novo o 6 e o 7 inteiro. De novo, volta lá, 6. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que sua fé é autêntica, como fogo prova e purifica o ouro, assim sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. E tem uma revelação aqui dentro desse texto. A provação, ela é para quem? Para mim ou para minha fé? Para mim ou para minha fé? O texto diz que é para minha fé. Sabe por que muitas vezes nós fracassamos nas provações do dia a dia? Porque nós achamos que Deus está provando a nossa carne. Deus não está provando a nossa carne. Quantas vezes não, essa provação tocou lá nas minhas feridas. Não, meu querido. A provação não serve para tocar na nossa carne. Ela serve para fazer o quê? Aumentar a nossa fé. A nossa fé está sendo provada, não a nossa carne. O problema é que quando nós passamos por uma situação, nós abrimos mão da nossa fé. Quem aqui tem coragem, é verdadeiro, fala a verdade. Quem aqui já abriu mão da fé num dia difícil? Todo mundo, minha gente. Agora eu vou rodar a minha baiana. Mas Deus fala, o que é isso? Era para você usar a sua fé e você largou ela em casa. Quem aqui nunca faltou de culto porque estava triste e chateado? Muita gente. Quem aqui nunca voltou de culto ou não quis participar de alguma coisa porque Deus levantou alguém da igreja para provar a tua fé e você ficou bravo com a pessoa? Verdade não é? Eu não vou não, porque a Rony do Talão gosta daquela mulher. Queridos, eu vou te ensinar uma coisa hoje. Guarda no teu coração. Amém? Então vamos lá. Tudo que eu e você passamos, absolutamente tudo, não é olhando para nós em si. Porque se Deus levantar uma provação para tocar a nossa carne, Ele vai nos destruir. Vai ou não vai? Se Deus quiser destruir o ser humano, Ele não precisa de muito... É só igual apertar um pioinho na parede. É verdade ou não é? Se Deus quisesse tocar suas emoções com intenção de tocar, o que tinha virado de você? Tinha morrido. Tinha ou não tinha? Se Deus quisesse tocar a nossa carne,
nós não aguentaríamos. Por quê? Porque uma palavra de Deus que vem direto em você, Ana, você não aguenta. Então ele faz o quê? Para mudar a gente, sem nos destruir, Mayra, ele toca no nível de fé que nós temos. Então, ao invés de em cima de nós, ele manda um vento. Ele manda uma tempestade. Ele manda uma notícia. Ele manda um problema. E ele fala para você, vai lá e resolve. Aí que a fé começa a gritar. Porque se ela está pequena, ela vai começar a acessar o quê? A minha alma, a minha vontade. E ela vai expor que ela está muito frágil. Ela vai expor que ela está muito pequena. Ela vai expor que ela está deficitária de palavra de Deus, de oração, de jejum. Aí é quando a minha alma começa a dizer, pera, fé, que eu vou ajudar. Aí é quando o negócio descamba. É quando a emoção entra no lugar da fé e fala, agora, também é o seguinte, se Deus quer guerra, ele vai ter guerra. Se ele fechar essa porta, eu também fecho a minha. E Deus olha do céu. Meu pai. É como um filho que a mãe diz, você não vai comer o doce antes do almoço. E ele olha para a mãe e diz, eu não te amo mais. E a mãe vai chorar? Claro que não, meu querido. A primeira roncadinha com a barriga daquela criança, ela já vem, mãe. Ô mãe, a senhora é a minha melhor amiga, a senhora é a pessoa mais linda, mais cheirosa do mundo. Não é verdade, gente? Olha o teu amor e fala, você e eu, diante da presença de Deus, somos iguais. Deus não quer punir você. Ele nunca vai punir o ser humano. Até porque se um dia Deus levantar para punir o ser humano como fez no Antigo Testamento, Alex, ele abriria a terra, engolia todo mundo e fechava a terra e tá tudo certo. Coisa de 2 segundinhos resolveu. Uma provação, um problema, uma tribulação, ele não foi criado para ir contra você, mas foi criado para aumentar a tua fé. Pedro entendeu isso, mas foi fácil para Pedro entender isso? Na primeira tribulação, Pedro estava lá, Deus, o Senhor está querendo me destruir, lutando contra mim. De repente ele entendeu, não, Deus não está lutando contra mim, não. Deus estava me ensinando. Deus estava me mostrando que eu era capaz de vencer. Tem um texto de Paulo que diz o seguinte, Deus não nos dá provação, que Ele não tenha colocado a fé anteriormente dentro de nós para que a vençamos. Tudo que você está passando, a fé que você precisa para vencer, Deus já colocou dentro de você. Agora eu preciso fazer o quê? Usar. E é por isso que Deus nos encoraja também através de problemas. Era isso que Pedro estava querendo contar para mim e para você. Olha, fique esperto na hora do problema e se alegra. Não foi isso que ele falou? Alegre-se com isso, meu querido. Porque quando você acha que é um problema, não é. É Deus te dando novas ferramentas, é Deus te ensinando, é Deus te encorajando a dizer, Pedro, você pode andar sobre águas. Pedro, você pode orar e as pessoas serem ressuscitadas. Pedro, você pode dizer para um paralítico, levanta e anda, Pedro. Cada dia que Pedro via uma pressão, um problema, e ele não tomava para o lado pessoal. Então, em nome de Jesus, vamos fazer uma dinâmica aqui agora. Quem está pegando essa palavra, pega a palavra aí. Pega ela, bota aqui no coração. Bota no coração, gente, não joga para o chão, não. Então, vamos de novo. Pega ela e bota no teu coração e diz assim, eu nunca mais vou levar para o lado pessoal. Nenhuma aprovação, nenhuma má notícia, nenhum problema, nada, porque não é pessoal. É sobre Deus encorajar a minha fé. Amém, queridos? Irmã, você vai receber uma notícia e você vai dizer, há uma parte da minha fé que Deus me deu que eu ainda não sei usar, pois agora eu vou aprender. E Deus vai me levantar e elevar a minha fé. Amém, queridos? Não é pessoal. Então ele diz o que no versículo 13, por favor? Portanto,
Preparem sua mente para... Irmão, anima um pouco. Prepare sua mente para... E como que a minha mente age? Como que a minha mente age? Exercitem o autocontrole. Agora, Pedro podia falar que tinha que exercitar o autocontrole. Coitado, gente, ele tinha que fazer isso 24 horas por dia. Ele não segurava. Jesus foi para ser preso, o que ele fez? Arrancou a espada dele, enfiou arrancou a orelha do soldado, falou, ninguém põe a mão em Jesus. Jesus olhou para Pedro e falou, isso não estava no script, Pedro. Pegou a orelha, botou no lugar e falou, Pedro, se você for lutar pela espada, você vai morrer pela espada. Se controla. Eu gosto da resposta de Jesus. Diga comigo em voz alta, a resposta de Jesus nos encoraja a sermos melhores. Amém, queridos? Jesus diz, Pedro, se você for desse jeito, você vai morrer sendo assim. Sua palavra vai te matar, seu jeito vai te matar. Pedro, escolhe viver dentro do plano de Deus. E Pedro agora, já depois de alguns anos, amém, queridos? Ele não estava no comecinho quando ele disse isso aqui, não. Já depois de alguns anos, ele diz, exercite autocontrole. Ah, é fácil autocontrolar. Não, senão ele não tinha falado exercite. Quem aqui já passou pela parte da alfabetização com seus filhos? É facinho, né, gente? Vai lá no caderno. Faz o azão lá. Aí tem que fazer 10.000 A. 10.000 B. Ou então vai o A, E, I, O primeiro. A, E, I, O. Aí escreve. Aí ele esquece o que é o A. Aí ele fala, o que é isso aqui mesmo? É o A. É verdade ou não é, gente? Esse dia não, já faz uns tempinhos, a professora Idara estava viajando, foi em maio. Ela chegou para mim e falou assim, eu vou escrever seu nome. Então escreve aí. E ela escreveu, Bispa Thalita, o negócio é sério. Aí ela falava assim para a professora Paula, como é que começa? Aí ela fala, aquele da barriguinha. E o outro? Aí ela fez um errado. Não, esse não. O M, ela confundia com o N. É quantas perninhas? Tem que contar as perninhas. 1, 2, 3. Ou 4. Aí na hora que ela terminava, ela fazia uma festa. Agora eu vou escrever o nome do pastor Eduardo. Aí de novo. Ela já tinha escrito algumas letras, mas ela fazia o quê? Como é que é mesmo? A alfabetização demora. Até a gente gravar. Aí eu... A, B, C, D, E, F, G, etc, etc, etc. Não vamos falar tudo, né, irmão? Até aprender a escrever. Até juntar as palavras. B com A, E. B com E. Você não teve que fazer isso com seus filhos? Antes mesmo da escola. A criança começava a fazer assim. Orar em língua, né? A criança parece que a já nasce, ora liga. Aí tá, meu filho falou. Entendi tudo. Os pais entendem tudo, né, gente? Não é que ele quer estar com fome, ele quer aquilo ali. Mas aí você foi ensinando seu filho a falar antes de aprender a escrever? Foi ou não foi? Isso é cadeira, isso é água, isso é cama. Tanto que a minha mãe falava tanto na nossa cabeça, eu demorei a falar, né, que eu tinha uma escrava, Débora. A Débora era minha escrava, gente. Eu demorei a falar e andar porque eu não precisava. Entendeu? É só uma questão de necessidade, nessa área. Eu apontava a Débora lá e pegava. Para que eu ia andar? Um esforço desnecessário. Né? Mas a Débora não tinha eu, né? Para me escravizar. Então, era só ela mesma. Então, a Débora, com 9 meses, minha mãe ficava assim. Ó, meu pai trabalhou muito tempo na Johnson & Johnson. E meu pai falava, não, o bom era da Johnson. Aí tinha que comprar tudo da Johnson. Aí a Débora, minha mãe pegava o talco. Talquinho Johnson. E tchá, 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 tchá. Lencinhos umedecidos Johnson. E a Débora ia, ó. Aí, quando a Débora começou a andar com 9 meses, ia falar, aí ela chegava na farmácia e apontava, lencinhos Johnson. Todo mundo, menino.
Não é que ela era uma gênia. É que a minha mãe matracava toda hora na cabeça dela. Por que você está falando isso, bispa? Porque aprender exige autocontrole. Exige ou não exige? Para aprender, eu preciso ouvir e parar de falar. Para aprender, eu preciso abrir mão de coisas para aprender novas coisas. Quem aqui é da época que não existia caixa eletrônico ainda? Todo mundo com medo de levantar a mão. Vai que alguém me julga, né? Maria. Eu quero dizer que grande parte da igreja, tá? Eu me lembro que meu pai pegou um dos pastores da igreja, levou no caixa eletrônico e disse assim, tem uma moça lá dentro. Coisas que você faria também, não pode julgar não, viu? E ele falou, tem uma mulher lá dentro. Tem, quer ver? Vou falar com ela. Aí botava tal. E ele pegou e falou assim, eu quero tirar 10 reais. Aí ele pegava e digitava. Saiu o dinheiro, aí ele falou assim, e ela tá te dando? Tá. Por que você não pediu mais? Pede logo mais, ué. Mas teve muita gente que relutou muito em usar um caixa eletrônico, porque não confiava. Vai que lá come minha vida, meu cartão, meu dinheiro, que lá me rouba tudo. É verdade, não é? Meu avô falava, não confia naquela maquininha do Satanás, não. Aquilo lá é um pecado, é uma coisa que vem da besta. Quando começou o cartão com chip, teve crente que quase infartou. Porque era a besta. É o chip da besta. Foi ou não foi, gente? E aí a gente foi tendo que desconstruir muita coisa e aprender. Hoje, quem não usa caixa? Ninguém usa mais, né, gente? Hoje você faz tudo pelo aplicativo do banco. É verdade ou não é? A maioria das pessoas hoje paga, transfere, faz tudo no app. Mas tem gente que ainda fala assim, eu não. Esse trem aí não é seguro, não, é? Quando começou o Pix, minha sogra falava assim, não confia nisso. Não confia nisso. A gente tem dificuldade de viver coisas novas. E o autocontrole é que nos habilita para vivermos coisas novas. Para a gente dizer, ei, eu tenho que controlar o meu medo de avançar. Eu tenho que controlar as minhas incertezas. Não é só controlar a minha boca, não é só controlar a minha vontade, os meus desejos, mas também controlar medos, inseguranças, fraquezas. Para que a minha fé entre na frente e comande a minha vida. Segue comigo, por favor. Versículo 14. Eu não li tudo, né, gente? Então, vamos ler junto. Depositem toda a sua esperança em quem? Na graça que receberão quando Jesus for revelado. Sejam filhos desobedientes. Tem certeza? Certeza absoluta? Então, fala bem alto. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem, sejam santos porque eu sou santo. E tem gente que pega esse negócio e fala, se eu sou obediente, eu não peco, não. Eu sou uma pessoa totalmente, eu sou praticamente Jesus. Isso é santidade, minha gente. Eu sou santo, então não pinto a unha, não rapo o sovaco, não uso desodorante, quiçá banho. Isso é santidade? O que é santidade? Vocês não sabem o que é santidade, gente? Ser santo é ser uma pessoa consciente do que deve e não deve fazer. É ser uma pessoa racional. E dizer assim, sabe por que eu não estou fazendo isso? Para agradar o meu Deus. Porque tem muita coisa, gente, que você, por exemplo, você pode ir, mas você para e fala, eu devo ir?
Por exemplo, eu tenho uma regra minha, você não precisa seguir minha regra. Eu não vou em lugar que só tem homem. Eu não gosto. Eu não me sinto bem. Uma borracharia. Eu não vou. Não é lugar para mim. Não é, eu me sinto estranha lá. Tem mulher que não liga. Eu não gosto. Não gosto. É uma coisa minha. Eu sinto que não é lugar para mim, acabou. Por quê? Porque geralmente nesses lugares tem muito homem safado. É verdade ou não é? E eu não vou me expor a isso. É uma decisão minha, está na Bíblia. Não vá à borracharia. Gente. Agora, se eu estiver sozinha, furou o pneu do carro, o que eu tenho que fazer? Ir na borracharia. Tem muita coisa que eu não faço. Não é porque eu não posso. É porque eu já entendi que aquilo não é bom para mim. Determinadas conversas, a Bíblia não falou que não é para eu ter. Mas elas não são boas para mim, eu não vou ter, ué. Será que Jesus tem que falar ipsis literis com a gente? É assim, assim, assim. Agora o resto, você acha uma brecha na lei e faz. Relacionamento não é assim, gente. Relacionamento você não fica achando brecha para fazer. Relacionamento você faz por amor, você faz por santidade. Santidade é um relacionamento em amor. Não é santarrice não, amém, queridos? Não é fingir que a gente não erra, não é nada disso. É fazer as coisas conscientes, pastora Paula. Porque para Deus, uma pessoa que não faz nada sem consciência, também não é santidade. Você pergunta assim, por que você não faz? Porque é pecado. E o que é pecado para você? Sei lá. Não é para Deus, Deus olha do céu e fala, que sentido tem isso? Olha a diferença, vamos transferir um exemplo para você compreender. A pastora Paula faz um almoço, taca lá no prato e fala, Mael, come. A comida está feita. Mas tem o efeito dela fazer uma comida com amor e tudo, e colocar. Tem ou não tem? Essa é a santidade. É como você faz, e não o que você faz. Isso é santidade. Amém, queridos? Por isso que ele separa, obedeça a Deus e faça em santidade, faça de coração. Faça feliz porque está fazendo. Se for fazer alguma coisa para Deus, faça com alegria. Se não for fazer, também faça, deixe de fazer com alegria. Eu não vou lá porque eu acho que, poxa, é um ambiente tão carregado, tão pesado, eu até poderia ir, não vai arrancar minha salvação, mas eu não vou porque vai desagradar a Deus. E eu não estou querendo desagradar a Deus, não. Eu não estou querendo entrar e largar o Espírito Santo na porta. Então vamos fazer o seguinte, Deus, eu também não vou, mas eu não vou ficar em casa reclamando. Não fui, sabe por quê? Porque sou crente. Então é melhor ter ido. Deus não recebeu. Deus só recebe quando eu faço ou deixo de fazer algo com amor no meu coração. Porque eu tenho propósito nisso. Quando eu estou reclamando, eu não tenho propósito. Deus recebe de acordo com o que está dentro do meu coração. Vocês conseguem compreender isso? Pedro, ele entendeu que tudo que ele fazia só tinha efeito, só tinha sentido se ele fizesse em santidade, em amor. Amém, queridos? Ele continua, e agora eu te levo lá para 1 Pedro capítulo 2. Versículo 9. E ele termina os conselhos dessa noite dizendo assim, vocês, porém, são povo escolhido. Quem recebe, diga amém. Reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga em voz bem alta comigo, diga, eu fui chamado para engrandecer e representar Jesus na terra. Amém, queridos? E quando eu entendo isso, eu uso o nome de Jesus com autoridade. Uso ou não uso? Eu entro numa casa, num lugar, numa situação e eu digo em nome de Jesus, eu sou propriedade exclusiva de Deus, eu sou sacerdote do Senhor, eu brilho a glória de Deus, em nome de Jesus, o milagre vai acontecer, o diabo vai sair, por quê? Porque eu sou escolhido de Deus. Não é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sou. O diabo vai tentar dizer para a pastora Paula assim, não, você não é. O diabo,
cala sua boca, não é sobre o que você quer me fazer sentir, mas é sobre quem eu sou, a marca que Jesus colocou em mim. Quantas vezes o diabo tentou na cabeça de Pedro Será, dizendo, você negou Jesus, você é um fracassado, você não vai conseguir, você não vale nada. Quantas vezes será que durante o ministério de Pedro, Pedro ouviu essa acusação do diabo? Então ele descobriu algo dentro da acusação, eu sou um homem escolhido. E por mais que o diabo me lembre do meu passado, dos meus problemas, eu posso dizer que hoje eu posso usar o nome de Jesus porque eu sou escolhido de Deus, eu escolhi ser encorajado por Ele e Ele mudou a minha vida. Amém, queridos? Nós precisamos virar a página. Amém, queridos? Então faz mais um ato profético, faz assim, ó. Vira a página em nome de Jesus do seu passado. Vira a página. Jesus te chamou, Jesus te marcou, Jesus te escolheu. Amém, queridos? E ele continua a dizer, antes vocês não tinham identidade como povo, agora são como povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Diga assim comigo, em Cristo, encorajado por Deus, eu até tenho nova identidade. Eu consigo descobrir quem de fato eu sou. Quanto mais eu permito que Deus me encoraje, mesmo que por provações, mesmo que por situações, mesmo que por aflições, Deus vai me mostrar quem eu sou através de tudo isso. O que eu posso fazer. Quem é que nunca venceu um desafio e falou, gente, nem eu acreditava que eu conseguia? Não é possível, vocês nunca fizeram isso na vida, gente. Não é tão gostoso. Não é não? Vocês não sentem orgulho de vocês, não? Quantas vezes chega meu marido e fala, estou tão orgulhosa de mim, nosso pai. Eu, hein? Não é assim que eu faço para contigo, amor? Eu estou muito orgulhosa de mim. Porque eu consegui. E quando a gente consegue algo, a gente olha para o nosso Criador e diz, eu estou entendendo quem eu sou no Senhor, a minha identidade no Senhor, eu sou maior do que eu penso, eu sou melhor do que eu penso, eu sou muito maior do que o meu passado, porque Deus tem uma nova história para nós. Amém, queridos? Sabe, ele diz assim no 11, amados, eu os advirto, como peregrinos e estrangeiros que somos, ali está escrito são, mas você vai ler somos, amém? A manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem. Olha para o teu irmão e fala, dê testemunho, meu irmão. Não fica mostrando suas asas não tratadas, não. Porque às vezes a gente está perto de quem não crê em Jesus, fala assim, agora eu vou mostrar, a minha vida ainda não liberta. Pedro está dizendo, não, meu filho, guarda essa asa. Corta essa asa aí, meu filho. Se apresenta da melhor maneira. Por quê? Assim, mesmo que ele te acuse de praticar alguma coisa, seu comportamento correto vai mostrar que ele está errado. A gente vai ser acusado? Vocês não são acusados de nada, não? Você é isso, você é aquilo, você vai bater boca? Deus não chamou a gente para bater boca com ninguém, Deus mandou a gente mostrar fruto. E se o seu testemunho é ruim, você pode falar o que você quiser, seu testemunho fala mais sobre você do que a sua boca. É verdade ou não é? Pedro ainda diz para as mulheres que têm maridos não cristãos, você não vai ganhar o seu marido por muito falar, mas você vai ganhar pelo seu testemunho. Por Cristo em você. Isso também vai para os maridos, ao contrário, amém, queridos? Então, hoje, antes da gente orar, vamos fazer uma repetição aqui de tudo que nós aprendemos com Pedro. Faz número 1. Há um poder sobrenatural na fé. Mas vocês vão nessa força mesmo? Vamos lá de novo. Número 1. Há um poder sobrenatural na fé. Número 2. Podemos suportar qualquer tribulação em Cristo Jesus. Porque não é a gente que está sendo provado, é a nossa fé. Número 3, podemos aprender o autocontrole. E a nossa ação é essa. Número, não seja desobediente. Coloque em prática tudo que você aprendeu e não regrida. Amém? Número, viva em santidade. Número 6. Deus nos concedeu o poder de brilhar a sua glória. Número 7. Em Deus nós encontramos a nossa verdadeira identidade. Número
8, não se deixe contaminar pelos seus desejos. E por último, fala bem alto, número? É o 9, gente. Mas vai falar um 9 que vai estremecer o inferno. Número? Tenha testemunho e coloque em prática o que Deus te encorajou. Amém, queridos? Feche os seus olhos e ore comigo. Ó Senhor, em nome de Jesus, que em nós haja uma abertura, como a de Pedro. Que nós, Senhor, venhamos a parar de querer, Senhor Deus, mostrar só a parte boa e começar a mostrar de fato quem nós somos para o Senhor. Ó Pai, encontre em nós esse lugar. Abra o teu coração para Jesus aonde você está. E comece a dizer para Ele, sabe Deus, tem tanta coisa que eu precisava falar e eu não tenho falado para o Senhor. Tem tanta coisa que eu tenho guardado dentro do meu coração, que eu devo falar. Começa a falar com Ele, fala, Deus, eu tenho algumas perguntas, eu tenho alguns questionamentos, eu tenho alguns porquês, eu tenho tantas situações da minha infância, do meu crescimento, eu tenho tantas fraquezas, tantas limitações. E hoje, eu entro na tua presença, porque eu quero fazer a aliança de Pedro. Eu não vou deixar para lá. Eu tenho para quem perguntar, eu tenho para quem abrir, eu tenho para quem sentir. Eu vou fazer como Pedro. Eu estou fazendo uma aliança com o Senhor, que eu quero ser uma pessoa encorajada. Eu vou dar um passo de fé atrás do outro. Eu vou te olhar de maneira diferente. Eu vou, a partir de hoje, começar a me relacionar com o Senhor de uma maneira diferente. Entra, Senhor Deus, na minha vida. Faz como Pedro, convida Jesus para morar dentro da tua casa. Convida Jesus para morar dentro da tua mente, dentro do teu coração, dentro do seu passado, dentro dos traumas, dentro das lembranças. Convida Jesus hoje para simplesmente ver tudo aquilo que você estava tentando tapar. Pede para Ele, fala, Jesus, pode entrar. Me ajuda. Me ajuda, Senhor. Eu vou parar de levar as coisas para o lado pessoal. E vou começar a entender que o Senhor me ama. E que tudo que eu estou enfrentando é um encorajamento para que a minha fé se estabeleça. É porque o Senhor já colocou dentro de mim a fé que eu preciso para vencer. Então, Pai, ao invés de chorar, de duvidar, de questionar, eu me levanto na força da fé. E eu digo ao Senhor, Tu és o meu escudo e a minha fortaleza, o meu socorro bem presente. Mesmo que tudo perca o sentido, eu vou continuar dizendo, Deus está aqui. Eu quero esse tipo de vida. Eu quero entender o poder do Senhor na minha vida. Pede para Ele, fala, me revela quem eu sou. Porque até agora, eu sou o que meus parentes falaram, o que as pessoas falaram, o que os problemas falaram. Mas eu não quero, eu quero saber quem eu sou. Quem eu sou? Do jeito que o Senhor mostrou para Pedro. Mostra para mim a minha força. Mostra para mim a minha inteligência. Mostra para mim o meu dom, o meu talento. Mostra para mim o que eu posso. Mostra para mim, Senhor. Me encoraja a ser quem eu sou. Me mostra, Senhor Deus, que eu sou mais forte do que eu penso. Me mostra, Senhor Deus, que eu tenho mais capacidade no Senhor do que eu já pensei em ter. Me mostra, Senhor Deus, que tudo que eu estou passando é muito menor do que o Senhor na minha vida. É muito menor do que a minha própria fé. Sabe, queridos, às vezes a gente olha os problemas e eles parecem tão grandes. E hoje você aprendeu com Pedro, eles são menores do que a tua fé. Pede para Ele, me ensina a usar a minha fé. Me ensina a andar. Me ensina
a crer. Me ensina a continuar. Me ensina a me reconciliar com o Senhor. Me ensina a pedir perdão. Me ensina, Senhor Deus, a enfrentar as coisas. Me ensina a ter humildade como Pedro teve. Me ensina a ter ousadia que Pedro teve. Me ensina, Jesus. Hoje eu estou fazendo a aliança de Pedro diante do teu altar. Me ajuda, Jesus. Seja o meu encorajador. Mas para isso você tem que se lembrar. Deixa Jesus falar com você. Fala isso para Jesus. A partir de hoje eu vou deixar o Senhor falar comigo. A partir de hoje eu vou ouvir as verdades que o Senhor tem para me dizer. A partir de hoje eu vou deixar o Senhor falar. Eu vou exercer autocontrole. Tanto na minha boca quanto nos meus ouvidos. No meu comportamento. Eu vou me controlar. Para que eu possa viver algo extraordinário do Senhor para a minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem pode dar um amém lá do fundo da sua alma? Amém. Você vai olhar para as situações e vai dizer o quê? Isso aqui é só para provar a fé que já está dentro de mim. Há um Deus que vai te encorajar dia após dia. Eu achei tão bonito. Meu esposo, eu vou dar um testemunho dele. Tá? O engenheiro fez um negócio errado lá na casa. Para variar. E o Eduardo, ele tinha tudo para ficar nervoso. E ele virou para mim e falou assim, sabe o que eu fiz? Eu pedi para Deus me dar uma solução. Quando a gente pede para Deus nos dar uma solução, Ele nos encoraja a fazermos algo fora da casinha. Não, marido? E aí Deus te deu uma ideia. Mas por que Deus te deu uma ideia? Porque você deixou Deus te encorajar. Há uma solução. E todo mundo dizia, não tem o que fazer. Mas você deixou Deus te encorajar. Há uma solução. Olha para o teu irmão e fala assim, se você pôr um ponto final, você vai ficar com um ponto final. Se você se deixar ser encorajado, você vai descobrir um caminho que ninguém viu. Vamos deixar Deus encorajar mais a gente, amém, queridos? Vamos já, não vai dar certo. Não, peraí, Deus. O que o Senhor está vendo que ninguém está vendo? Eu costumo dizer que Deus mora lá na minha casa, mora onde eu estou morando, mora no meu sonho, mora no meu futuro. Deus mora em tudo quanto é lugar, amém, queridos? E quando alguém põe a mão no que é de Deus, Deus já está vendo. Deus viu o engenheiro fazer o cálculo errado, viu o pedreiro fazer errado, e Deus olhava e falava assim, quando chega a hora eu conto para ele o que ele faz. Deus nunca vai deixar você sair fracassado, meu querido. Deus nos encoraja. Se passamos, olha para o teu irmão e fala, está passando? Já tem uma resposta para você.